Já pensou em descobrir que seu marido e sua própria irmã têm um filho juntos, pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Na sala da minha própria casa, enquanto meus filhos dormiam no quarto ao lado. Olá, meus queridos. Eu sou Anitza. Tenho 90 anos hoje. E tô aqui para contar para vocês uma história que guardei por muito tempo. Antes de começar, queria pedir para vocês curtirem este vídeo, se inscreverem no canal e comentarem de onde estão assistindo. A participação de vocês é muito importante para mim. Viu? Vamos lá. Era 1965. Eu tinha 30 anos e achava que tinha uma vida perfeita. Nasci em 1935, numa cidadezinha do interior de Minas, onde todo mundo se conhecia. Minha família era respeitada. Sabe, meu pai era professor e minha mãe dona de casa. Cresci ouvindo que moça de família tinha que casar cedo, ter filho e cuidar do lar. E foi exatamente isso que eu fiz. Em 1958, com 23 aninhos, me casei com o Ricardo. Ele era um rapaz bonito, trabalhador, de família boa. Todo mundo dizia que a gente tinha tudo para ser feliz. Logo, tivemos 2 filhos. O Lucas nasceu em 1960 e a Juliana em 1962. A gente morava numa casa boa, que era da família dele. O Ricardo tinha um armazém na cidade, vendia de tudo um pouco. Tecido, panela, ferramenta. O negócio ia bem. Sabe, éramos muito respeitados na cidade. Minha mãe ficou doente em 1962. Ela teve um derrame. Coitada. Ficou com dificuldade para andar e falar, mas mesmo assim, mantinha aquela força de espírito que eu sempre admirei. Meu pai cuidava dela com todo o carinho do mundo, mas eu ia lá visitá-los 3 vezes por semana e sempre levava as crianças. Era uma rotina sagrada para mim. Toda segunda, quarta e sexta, depois de deixar os pequenos na escola, eu passava na casa deles. Ajudava a dar banho na minha mãe, a trocar a roupa dela. Fazia um almocinho diferente. Depois, buscava as crianças na escola e voltava para minha casa. Foi em 1963 que a minha irmã, a Sandra, entrou de vez na nossa história. A Sandra era 5 anos mais nova que eu. Tinha acabado de fazer 25 anos. Ela sempre foi o meu oposto. Eu era a certinha, o responsável. Já ela sempre foi mais pra frente. Sonhadora. A Sandra tinha ido pra capital, pra Belo Horizonte. Tentar a vida. Queria ser independente. Trabalhar fora. Coisas que naquela época não eram bem vistas para uma moça de família. Mas, caramba, ela acabou perdendo o emprego e voltou para nossa cidade sem ter onde ficar. Foi aí que eu ofereci a nossa casa. Fica com a gente até você se ajeitar. Eu disse, sem imaginar o que estava por vir, ao Ricardo, que parecia tão generoso, ou pelo menos era o que eu pensava. Concordou na hora. Sua irmã é bem-vinda pelo tempo que precisar. E ela disse, e eu me lembro de sentir tanto orgulho do marido compreensivo que eu tinha. A Sandra se instalou no quartinho de hóspedes. No começo, parecia que estava tudo correndo bem. Ela me ajudava com as crianças, com a casa, às vezes. Ia com o Ricardo até o armazém para ajudar com os clientes. Eu achava ótimo que eles se dessem bem. Que sorte a minha. E eu pensava, ter um marido que se dá tão bem com a minha família. Em 1964. A Sandra nos surpreendeu com uma notícia. Estava grávida. Segundo ela, tinha conhecido um rapaz na capital umas semanas antes de perder o emprego, um romance rápido que resultou naquela gravidez. O tal pai não queria assumir a responsabilidade. Ela disse, aos prantos, eu, como irmã mais velha e me sentindo responsável por ela, ofereci todo o meu apoio. Você vai ficar aqui com a gente. E nós vamos criar essa criança juntos.
Eu disse. O Ricardo pareceu meio hesitante no começo, mas logo entrou no espírito. É nossa família. Vamos cuidar de todos. E ele afirmou. Nossa, como ele parecia generoso aos meus olhos ingênuos. O Gabriel nasceu em outubro de 1964, um menino lindo. Saudável. Eu amava aquele menino como se fosse meu terceiro filho. Ajudava a Sandra a cuidar dele, a dar banho, a trocar fralda, quando ela precisava descansar. Eu embalava o pequeno Gabriel no colo e cantava as mesmas canções de ninar que cantei para o Lucas e para Juliana. A vida seguia seu curso. E eu, sempre ocupada com as crianças. A caça, as visitas à minha mãe doente, o Ricardo, cada vez mais envolvido com o armazém. Muitas vezes chegando tarde em casa, a Sandra, se adaptando à maternidade, tinha momentos em que eu percebia uns olhares, uns gestos entre o Ricardo e a Sandra. Mas eu ignorava, talvez por inocência, ou talvez por não querer enxergar o que estava bem na minha frente. Eu sempre acreditei que a confiança era a base de qualquer relacionamento e eu confiava cegamente no meu marido e na minha irmã. Lembro de uma vez. Encontrei o Ricardo no quarto do Gabriel. Tarde da noite. Ele estava debruçado sobre o berço, olhando o menino dormir. Quando perguntei o que ele estava fazendo ali, ele respondeu: "Sobendo. Se tá tudo bem, gosto de cuidar dele." Na época, achei aquilo uma demonstração de carinho, de responsabilidade. Moi dois. Como eu fui tola, em junho de 1965, veio a revelação que ia mudar a minha vida para sempre. Era uma quinta-feira. Eu tinha saído para visitar uma amiga, uma tempestade forte começou de repente, e eu decidi voltar para casa mais cedo. A luz da rua tinha acabado por causa da chuva. Entrei quietinha pela porta da cozinha para não assustar as crianças. Caso estivessem dormindo. A casa estava iluminada só por algumas velas. Quando passei pelo corredor que levava aos quartos, ouvi vozes. Vindo do quarto da Sandra. A porta estava entreaberta e, por um impulso que não sei explicar, parei para escutar. A gente não pode continuar assim. Era a voz do Ricardo. Precisamos dar um jeito de ficarmos juntos. Você e eu. E o nosso filho. Nosso filho, meu coração, parou. Eu relei. Fiquei paralisada ali, no corredor escuro. Mas e a Anice? A voz da Sandra soava preocupada. Ela é minha irmã. Tem sido tão boa para mim. Para nós. Oi, Zay. Respondeu o Ricardo. Mas não podemos viver nessa mentira para sempre. O Gabriel é meu filho. E um dia ele vai perguntar sobre o pai. Naquele momento, meu mundo desabou. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Meu marido e minha irmã, o Gabriel, era filho deles. Todas as peças se encaixaram. As chegadas tardias do Ricardo, os olhares, a facilidade com que ele aceitou a gravidez misteriosa da Sandra, o carinho especial pelo Gabriel. Não me lembro como consegui me afastar daquela porta sem fazer barulho. Saí de casa de novo, debaixo da chuva forte, e caminhei até a igrejinha. Sentei no último banco, encharcada, tremendo. Não sei se de frio ou de choque. Fiquei ali por horas, tentando processar a traição dupla que eu tinha descoberto naquela noite. Quando finalmente voltei para casa, todos já estavam dormindo. Deitei ao lado do Ricardo, o homem que eu amava e que tinha me traído da pior maneira possível, e fingi que dormia. Na verdade, passei a noite inteira acordada, planejando o que eu iria fazer. Durante uma semana inteira, eu guardei o segredo. Agia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Observava o Ricardo e a Sandra, notando agora todos os sinais que antes eu ignorava. Um toque de mãos que parecia acidental, um olhar que durava tempo demais.
A semelhança entre o Ricardo e o Gabriel que eu nunca tinha percebido antes, o mesmo formato dos olhos, o mesmo queixo. Durante essa semana, eu encontrei as provas. Mexe nas coisas do Ricardo e descobri cartas escondidas num livro de contabilidade, cartas de amor entre eles. Falando sobre o filho, sobre os planos para o futuro, eu li cada uma delas, sentindo meu coração se despedaçar ainda mais. Se é que isso era possível, no domingo seguinte, tomei minha decisão. Como sempre, tínhamos o nosso tradicional almoço de domingo. Meus pais vinham em casa. Minha mãe, mesmo com a saúde frágil, não perdia esses encontros. Os pais e os irmãos do Ricardo também estavam lá. Era a ocasião perfeita. Depois que todo mundo acabou de comer, tu me levanté. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu surpreendentemente firme quando pedi a atenção de todos. Eu tenho um anúncio importante para fazer. Comecei. O silêncio tomou conta da mesa. Todos os olhos se viraram para mim. Eu descobri uma coisa que precisa ser compartilhada com todos vocês. Então, com toda a calma do mundo, eu relatei o que tinha descoberto. Descrevi a conversa que ouvi. Mostrei as cartas que encontrei. Enquanto eu falava, observava os rostos ao redor da mesa. O choque. A incredulidade. O horror. Ricardo ficou branco. Tento negar. Claro. Nice. Você tá inventando coisas. Isso é um absurdo. Eu nunca... Mas antes que ele pudesse continuar, a Sandra, aos prantos, o interrompeu. Chega de mentira. Ricardo, ela disse com a voz embargada. Não dá mais para negar. Sam, é verdade. Ela se virou para mim e para os outros. Nós tivemos um caso. E o Gabriel? O Gabriel é filho do Ricardo. O caos se instalou. A mãe do Ricardo desmaiou. O pai dele ficou vermelho de raiva, não sei se do Ricardo ou de mim, por expor o filho daquele jeito. Minha mãe, da sua cadeira de rodas, segurou minha mão com força. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto enrugado. Eu sempre suspeitei. Eu la sussurrou para mim. Minha filha, seja forte. No meio da confusão, eu mantive a minha dignidade. Pedi que o Ricardo saísse de casa imediatamente. Você e a minha irmã não traíram apenas a mim. Eu disse. Vocês traíram estas crianças. Estas famílias. E a duas. Não há mais lugar para você nesta casa. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou pela cidadezinha como fogo em palha seca. O Ricardo e a Sandra, sentindo o peso do julgamento de todo mundo, decidiram se mudar para uma cidade vizinha. Levando o pequeno Gabriel, a decisão de levar o menino foi mais um golpe para mim. Eu tinha me apegado a ele como se fosse meu próprio filho. Os pais do Ricardo, morrendo de vergonha do escândalo e com medo de prejudicar os negócios da família, vieram me oferecer uma mesada, em troca do meu silêncio. Eles queriam que eu dissesse que o desquite tinha acontecido por incompatibilidade, não por causa da traição. Eu recusei. Eu não posso ser comprada para proteger a reputação de quem destruiu a minha família. Respondi. Prefiro enfrentar a verdade com dignidade do que viver de mentiras confortáveis. E assim começou a fase mais difícil da minha vida. Uma mulher desquitada, nos anos 60, carregava um estigma terrível. Fui forçada a deixar a casa onde morava, porque pertencia à família do Ricardo. Me mudei para um quartinho nos fundos da casa da minha tia. As pessoas me evitavam na rua. As mulheres casadas me viam como uma ameaça. Os cochichos me seguiam por onde eu passava. Mas o pior ainda estava por vir. O Ricardo, usando sua influência na cidade e dizendo que eu não tinha condições financeiras de criar as crianças direito. Conseguiu a guarda do Lucas e da Juliana, ao juiz, amigo da família dele. Nem pensou duas vezes. Eu tinha direito a visitas a cada 15 dias. E sempre com alguém da família dele vigiando. Perder meus filhos foi como morrer por dentro.
Cada dia sem eles era uma agonia. As visitinhas quinzenais eram curtas, tensas, insuficientes. Eu voltava para o meu quartinho e chorava até pegar no sono. Foi nesse momento mais escuro que conheci o seu Joffre, o farmacêutico da cidade, um senhor viúvo, sem filhos, respeitado por todos. Ele me ofereceu um emprego como balconista na farmácia dele. Quando ninguém mais queria me contratar, preciso de alguém de confiança. E ele disse, simplesmente, ignorando os olhares de reprovação dos clientes quando me viam ali, o seu Joffre se tornou não apenas meu patrão, mas meu amigo, meu mentor. Ele me ensinou sobre plantas medicinais, sobre como preparar remédios caseiros, sobre a arte de ouvir e aconselhar quem buscava ajuda. Meu pai era mateiro, e ele me contou uma vez. Conhecia cada planta dessas montanhas e o que cada uma podia curar. Ele me ensinou tudo antes de partir. Eu absorvia cada palavra, cada ensinamento. Nos momentos em que a farmácia estava vazia, ele compartilhava comigo os segredos das ervas, as combinações, as dosagens. Logo, comecei a ajudá-lo a preparar alguns dos remédios mais simples. Seu Joffre não tinha família. Seu único irmão tinha falecido anos antes sem deixar filhos, e ele tinha perdido o contato com uns primos distantes. Às vezes, a vida tira da gente o que a gente mais ama. Ele me disse um dia, mas depois ela nos dá uma chance de encontrar um novo propósito. Aos poucos, minha vida começou a se transformar. O trabalho na farmácia me dava não apenas sustento, mas um senso de propósito. As pessoas começaram a me respeitar pelo meu conhecimento e não a me julgar pelo meu passado. M1968. O seu Joffre adoeceu gravemente. Durante a doença, ele me confessou sua preocupação sobre o destino da farmácia. Não tenho família para quem deixar. Ele disse, e não quero que tudo que aprendi com meu pai se perca. Você tem sido como uma filha para mim nesses anos. Nice. Tenho o coração e as mãos certas para este trabalho. Quando ele faleceu, alguns meses depois, descobri que ele tinha me deixado a farmácia em seu testamento, Deixou minha farmácia, com todo o seu conteúdo e propriedade, a Nice Ribeiro, que tem sido minha fiel assistente, e a filha que nunca tive. Espero que ela continue o trabalho de cuidar desta comunidade com o mesmo amor e dedicação que tentei oferecer. Foi um momento agridoce. A dor pela perda do meu mentor se misturava com a gratidão pela oportunidade inesperada. Pela primeira vez desde o desquite, eu tinha um meio de sustento próprio. Um teto. Uma chance de reconstruir minha vida. A farmácia se tornou meu refúgio e minha redenção. Muitos duvidaram que eu conseguiria mantê-la funcionando. Alguns homens apareceram, oferecendo comprar o estabelecimento antes que falisse nas mãos de uma mulher. Recusei todas as ofertas. Lentamente, comecei a fazer pequenas mudanças. Ampliei a seção de ervas medicinais, incorporando receitas que tinha aprendido com a minha avó. Preparava pomadas cicatrizantes, zaropratos, chás digestivos. Logo, meus preparados ganharam fama na região. M1969. Recebi uma notícia que me surpreendeu. O Ricardo tinha abandonado a Sandra por outra mulher, deixando-a sozinha com o Gabriel, agora com 5 anos. Sem ter para onde ir, minha irmã voltou para a casa dos nossos pais, a cidade, que antes tinha me julgado. Agora tinha um novo alvo para suas línguas afiadas. Contra todas as expectativas, fui eu quem estendeu a mão para a Sandra, não por perdão. A ferida era profunda demais, mas por uma mistura de compaixão cristã e, confesso, uma certa satisfação em vê-la precisando de mim. Ofereci a ela um emprego na farmácia, limpando o local nas primeiras horas da manhã. Não foi por bondade. Admito hoje, ver minha irmã trabalhando para mim.
dependendo de mim para sobreviver depois que o Ricardo a abandonou. Havia uma satisfação amarga nisso. Não me orgulho, mas era o que me ajudava a seguir em frente naquela época. A vida seguia e eu continuava lutando pelos meus filhos. O Lucas, na época com 10 anos, começou a me visitar por conta própria depois da escola. O Ricardo estava cada vez mais ausente, ocupado com sua nova família. E as crianças passavam a maior parte do tempo com a avó paterna, uma senhora já idosa e com problemas de saúde, a Juliana, mais tímida. Demorou mais para se aproximar. Mas aos poucos, seguindo o exemplo do irmão, também começou a aparecer na farmácia depois das aulas M1970. Aconteceu o que mudaria de novo o curso das nossas vidas. O Lucas, depois de uma briga com o pai, que tinha chegado bêbado em casa, pegou a Juliana pela mão e os dois vieram para a farmácia, se recusando a voltar. Não quero mais morar com o papai, disse ele. Ele nunca tá em casa. E quando tá, só briga. Com a minha situação financeira agora estável e as provas da negligência do Ricardo, consegui entrar com um pedido de revisão da guarda. M1971. Graças ao depoimento corajoso do Lucas para o juiz, consegui a guarda compartilhada dos meus filhos. Algo raríssimo para uma mulher desquitada naquela época. E finalmente, M1973. Quando Ricardo decidiu se mudar para a capital depois do fracasso do seu segundo relacionamento, ele propôs um acordo. Desistiu da guarda compartilhada em meu favor, pedindo apenas para ter os filhos nas férias escolares, o que ele raramente cumpria. Aos 38 anos, eu tinha reconquistado meus filhos e construído uma vida nova. Contra todas as expectativas, a farmácia prosperava modestamente, eu tinha uma casinha própria em cima do estabelecimento e meus filhos estavam comigo. Foi em 1975 que o Roberto entrou na minha vida, um professor primário, viúvo, que frequentava minha farmácia em busca de chás para sua insônia. Diferente de muitos na cidade, ele não me julgava pelo meu passado. Começamos a nos encontrar, a conversar, a compartilhar histórias. Aos 40 anos, eu já não esperava encontrar um companheiro, mas a vida tinha outros planos. Como eu ainda era legalmente casada, apenas desquitada, não divorciada, não podíamos nos casar oficialmente, mas em 1976 decidimos viver juntos em uma união estável. A cidade ainda comentava Claro, uma desquitada e um viúvo. Mas o tempo tinha amenizado as línguas mais afiadas. Quando a lei do divórcio foi finalmente aprovada em dezembro de 1977, pude converter meu desquite em divórcio e em 1978, o Roberto e eu oficializamos nossa união pela primeira vez em muitos anos. Eu me sentia verdadeiramente feliz. Completa. Os anos se passaram. O Lucas seguiu meus passos e estudou farmácia. A Juliana se tornou professora como o Roberto. O Gabriel, já adulto, me procurou querendo conhecer sua história. Para minha surpresa, desenvolvemos uma relação de respeito. Ele entendeu que eu nunca o culpei pelo que aconteceu. O.J., aos 90 anos, sentada na varandinha da minha casa, ao lado da farmácia, agora dirigida pelo meu filho Lucas, olho para trás e vejo o quão longe eu cheguei. O Ricardo faleceu há 5 anos. Sozinho, abandonado pelo filho de seu terceiro relacionamento, a Sandra vive numa casinha que eu ajudei a comprar quando ela se aposentou. A vida não é um conto de fadas, meus queridos, mas ela nos ensina que a verdadeira força não está em evitar as quedas, mas em como a gente se levanta depois delas. Minha história é de dor, de traição, mas também de superação e redenção. E vocês já enfrentaram alguma traição na vida? Como superaram? Compartilhem comigo nos comentários.
Depois que o Ricardo e a Sandra se mudaram, levando o Gabriel, eu enfrentei o que a gente chamava na época de morte social. Uma mulher desquitada era vista como alguém a ser evitado. Lembro de entrar na mercearia e as conversas pararem na hora. As mães puxavam as filhas para longe, como se a minha condição fosse contagiosa. Os homens me olhavam de um jeito diferente. Como se o desquite significasse que eu estava disponível, era humilhante. A casa onde a gente morava pertencia à família do Ricardo, então eu tive só 2 semanas para pegar minhas coisas e as das crianças. Não tinha lei que me protegesse naquela época. Meus pais teriam me acolhido. Claro. Mas a casa era pequena e minha mãe precisava de cuidados constantes por causa da doença. Acabei aceitando a oferta da minha tia Zélia. Um quartinho nos fundos da casa dela. Era um espaço minúsculo. Uma cama de solteiro. Um guarda-roupa que mal fechava e uma mesinha. O banheiro era o mesmo dos empregados da casa. De senhora do meu próprio lar, passei a ser quase uma agregada, ajudando minha tia com as tarefas em troca de um teto. Que sempre tive tanto orgulho da minha casa bem cuidada. Agora dependia da caridade dos parentes, mas o pior ainda estava por vir. 2 semanas depois que me mudei para o quartinho, recebi uma intimação do fórum. O Ricardo estava pedindo a guarda do Lucas e da Juliana. O motivo: incapacidade financeira e moral da mãe para criar adequadamente as crianças. Moral. Como se a adúltera fosse eu, como se eu tivesse traído não só um marido, mas a família inteira. Fui ao fórum com a minha melhor roupa, a pouca que ainda me servia, porque eu tinha emagrecido tanto com o sofrimento que meus vestidos ficavam largos. O juiz, Dr. Queiroz, era amigo de longa data da família do Ricardo. Eles jogavam baralho juntos aos domingos. Eu já sabia o resultado antes mesmo da audiência começar. Dona Nice, o senhor Ricardo tem uma situação financeira estável, uma casa ampla na cidade vizinha, e as crianças terão acesso a melhores escolas sob a guarda dele, declarou o juiz. Como se estivesse me fazendo um favor, a senhora terá direito a visitas quinzenais, sempre supervisionadas por um membro da família dele. Supervisionadas? Como se eu representasse algum perigo para os meus próprios filhos. O que gritar, protestar. Mas as mulheres da minha geração foram ensinadas a baixar a cabeça para as autoridades, especialmente as autoridades masculinas. Então, engoli o coro. Agradeci a oportunidade de ver meus filhos e saí do fórum sentindo como se tivesse levado um tiro no peito. As primeiras visitas foram devastadoras. A gente se encontrava na casa dos pais do Ricardo, com a mãe dele sempre presente, observando cada gesto meu. As crianças estavam confusas. O Lucas, com 6 anos, perguntava toda hora quando ele podia voltar para casa. A Juliana, com apenas 4, já estava começando a me chamar de tia Nice, influenciada pela nova mulher na vida do Ricardo, que exigia ser chamada de mãe. Por que você não mora mais com a gente? Mamãe, o Lucas perguntava como explicar o adultério e a traição para uma criança. Como dizer que o pai dele tinha enganado a mãe dele com a própria tia. Eu só respondia que, às vezes, os adultos precisam viver separados, mas que o meu amor por eles nunca ia mudar. Durante meses, eu andei pela cidade procurando emprego. Tentei na escola local. Não contratamos mulheres desquitadas para ensinar nossas crianças. Tentei na confeitaria. Nossas clientes não se sentiriam confortáveis. Tentei até na fábrica de tecidos. Nos arredores da cidade. Trabalho pesado demais para uma senhora. Em todo lugar, a mesma desculpa mal disfarçada. Ninguém queria uma mulher desquitada por perto. Foi aí que o seu Joffre, o farmacêutico, entrou na minha vida como um raio de esperança. Lembro daquele dia como se fosse ontem. Eu tinha ido na farmácia comprar um remédio para dor de cabeça. Não dormia direito há semanas. O seu Joffre, um senhor de quase 70 anos, me observou por cima dos óculos enquanto eu contava as moedinhas para pagar. Nice, você parece exausta, ele comentou.
Estou procurando alguém para me ajudar aqui na farmácia. Alguém confiável, que aprenda rápido. Interessada, meu coração disparou. Um emprego. Uma chance. Aceitai na hora. Sem nem perguntar quanto ia ganhar, qualquer coisa era melhor que a dependência da caridade dos outros. No dia seguinte, comecei como balconista. Alguns clientes torceram o nariz ao me ver ali. Uma senhora até disse, alto, o suficiente para eu ouvir. Agora nem remédio a gente pode comprar em paz. Com certas pessoas trabalhando aqui, o Sr. Joffre, porém, se manteve firme. Anice é minha funcionária e tem a minha total confiança. Quem não se sentir confortável, pode procurar a farmácia da cidade vizinha. A adaptação não foi fácil. Eu nunca tinha trabalhado fora antes. Confundia os nomes dos remédios. Tinha dificuldade para fazer conta rápida. Mas o seu Joffre tinha uma paciência de Jó. Aos poucos, fui aprendendo. E, mais que isso, fui descobrindo um mundo que eu não conhecia. Meu pai era raizeiro. Me contou o seu Joffre numa tarde. Enquanto me ensinava a preparar uma infusão, ele conhecia cada planta dessas montanhas. Antes dos médicos chegarem por aqui, era a ele que o povo recorria. Elle me ensinou tudo. E agora eu quero passar esse conhecimento adiante. Eu absorvia cada palavra, fascinada. A gente tinha uma conexão especial. Ele tinha perdido a esposa no parto do único filho, que também não sobreviveu. Eu tinha perdido minha família por uma traição. Éramos duas almas feridas que encontraram conforto no conhecimento, no trabalho, na arte de cuidar dos outros. Nas horas vagas, o seu Joffre me emprestava seus livros antigos sobre plantas medicinais. Eu estudava à noite, à luz de velas, no meu quartinho. Anotava tudo em cadernos. Complementava com receitas que a minha avó tinha me ensinado. Era como se um novo mundo se abrisse para mim. Um mundo onde eu tinha valor. Onde meu conhecimento importava mais que meu estado civil. Enquanto isso, as visitas quinzenais aos meus filhos se tornavam cada vez mais dolorosas. O Ricardo tinha se estabelecido com sua nova mulher, a Vanessa. Na cidade vizinha, as crianças passavam a maior parte do tempo sob os cuidados da avó paterna, pois o Ricardo estava sempre ocupado com o armazém e a Vanessa não tinha paciência com filhos que não eram seus. Domingo. Cheguei para a visita e encontrei o Lucas com um roxo no braço. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele abaixou os olhos. Caí da árvore, ele murmurou. Mas eu conhecia meu filho. Ele estava mentindo. Mais tarde, quando estávamos sozinhos, eu insisti, com lágrimas nos olhos. Ele confessou. Papai ficou bravo porque derrubei suco no tapete novo. Ele me segurou forte e me empurrou. Meu sangue ferveu. Fui tirar satisfação com o Ricardo, que negou tudo. O moleque é mentiroso igual a mãe, ele disse. Na frente das crianças. Foi a primeira vez que discutimos na frente delas. O Lucas se agarrou nas minhas pernas, tirando. A Juliana se escondeu atrás do sofá. Isso não vai ficar assim, prometi. Mais para mim mesma do que para o Ricardo. Mas o que eu podia fazer? Qual juiz daria ouvidos a uma mulher desquitada contra um comerciante respeitável da cidade? A resposta veio através do seu Joffre. Ao me ver chorando na farmácia no dia seguinte, ele me perguntou o que tinha acontecido. E eu contei tudo. Minha filha lhe disse. Ele sempre me chamava assim. Embora fôssemos só amigos, você precisa ser estratégica. Se quer seus filhos de volta, precisa construir uma vida estável primeiro. Provar que tem condições de criá-los. Suas palavras me deram um novo propósito. Comecei a economizar cada centavo. Trabalhava horas extras na farmácia. Aos domingos, quando não estava com as crianças, eu preparava pomadas caseiras que vendia discretamente para complementar a renda. M. 1968. 3 anos depois do desquite, o seu Joffre adoeceu gravemente. Pneumonia. Desramos médicos. Aos 73 anos,
O corpo dele não respondia bem aos tratamentos. Durante sua internação, eu assumi completamente a farmácia, já conhecia cada frasco, cada erva, cada cliente. Uma tarde, ele pediu que eu me sentasse ao lado de sua cama no hospital. Sua voz estava fraca, mas seus olhos tinham um brilho determinado. Nietzsche lhe disse, segurando minha mão: eu não tenho família para deixar meu legado. Meu único irmão faleceu sem filhos. Meus primos estão longe há décadas. Você tem sido como uma filha para mim nesses anos. Quero que a farmácia seja sua quando eu partir. E eu protestei. Claro, era generosidade demais. Mas ele insistiu. E na semana seguinte chamou um tabelião ao hospital. Fez seu testamento, me deixando a farmácia com todo o seu conteúdo e a propriedade. Ela tem o coração e as mãos certas para este trabalho, ele disse ao tabelião. O seu Joffre faleceu 2 semanas depois. Silenciosamente. Durante o sono, eu chorei como se tivesse perdido um pai. De certa forma, era isso que ele tinha se tornado para mim. Uma figura paterna. Um mentor. Um porto seguro. Quando o testamento foi lido, houve um reboliço na cidade. Uma mulher desquitada herdando um negócio. Sozinha. Vários homens apareceram nos dias seguintes, oferecendo comprar a farmácia antes que falisse nas mãos de uma mulher. Recusei todas as ofertas. A farmácia era o meu recomeço, minha chance de provar meu valor e de recuperar meus filhos. Mudei-me para o pequeno apartamento em cima da farmácia. Pela primeira vez desde o desquite, eu tinha um lugar que podia chamar de meu. Um lar. Pequeno. Mas um lar. Mobiliei o quarto extra com 2 caminhas de solteiro, uma para o Lucas, outra para a Juliana. Comprei papel de parede colorido, brinquedos, livros. Eles ainda não moravam comigo, mas eu me preparava, cheia de esperança. A farmácia prosperava modestamente sob meus cuidados. Ampliei a seção de ervas medicinais, incorporando receitas que tinha aprendido com a minha avó. Preparava pomadas cicatrizantes que faziam milagres em feridas difíceis, xaropes para tosse que aliviavam até as bronquites mais teimosas, chás digestivos que curavam dores de estômago crônicas. Logo. Meus preparados ganharam fama, não apenas na cidade, mas nas redondezas. M1969. Recebi uma notícia que mudou novamente o curso dos acontecimentos. O Ricardo tinha abandonado a Sandra por outra mulher, deixando-a sozinha com o Gabriel, agora com 5 anos. O menino que eu tinha cuidado e amado como se fosse meu, a Sandra, sem ter para onde ir. Voltou para a casa de nossos pais. A cidade, que antes me julgara tão duramente, agora tinha um novo alvo para suas línguas afiadas. Mulher largada, diziam sobre minha irmã. As mesmas pessoas que me condenaram por não segurar meu marido, agora condenavam a Sandra por roubar marido alheio e ser abandonada depois. A hipocrisia social nunca teve limites. Contra todas as expectativas, inclusive as minhas, fui eu quem estendeu a mão a Sandra. Não por perdão. A ferida era profunda demais, mas por uma mistura de compaixão cristã e, confesso, uma certa satisfação em vê-la precisando de mim. Preciso de alguém para limpar a farmácia antes de abri-la. Eu disse a ela, quando nos encontramos no aniversário da minha mãe, pago por 2 horas por dia, das 5 às 7 da manhã. Ela aceitou na hora, de cabeça baixa, ver minha irmã trabalhando para mim, varrendo o chão da farmácia todas as manhãs, dependendo de mim para sobreviver. Havia uma satisfação amarga nisso. Não me orgulho desse sentimento. Mas era real. Era como se, de alguma forma, a justiça estivesse sendo feita. A Sandra trabalhava em silêncio, sempre chegando no horário, nunca faltando. O Gabriel ficava com minha mãe durante esse período. Aos poucos, comecei a reparar no menino. Seus olhos curiosos, sua inteligência aguçada. Ele não tinha culpa dos erros dos pais. Comecei a separar livros infantis,
Pequenos brinquedos. Coisas que meus filhos tinham deixado para trás e que poderiam interessar Lu. Enquanto isso, algo inesperado começou a acontecer. O Lucas, agora com 9 anos, passou a aparecer na farmácia depois da escola, sem avisar o Ricardo ou a avó. Vovó dorme depois do almoço. Ele me explicou da primeira vez. Ninguém percebe que eu saí. Queria te ver. Mamãe, meu coração se encheu de alegria. Mantive segredo dessas visitas, com medo de que o Ricardo as proibisse se soubesse. O Lucas vinha 3 ou 4 vezes por semana, sentava no balcão da farmácia e me observava trabalhar, fazia perguntas sobre os remédios, as plantas, os instrumentos. Tinha uma curiosidade natural pela ciência que me lembrava o seu Joffre. A Juliana, mais tímida, demorou mais para aparecer. Mas um dia, o Lucas a trouxe pela mão. Ela também estava com saudade. Ele disse, simplesmente, aos poucos. As crianças foram se acostumando a passar as tardes comigo na farmácia. Eu lhes ensinava o que sabia. Preparava lanchinhos especiais. Ajudava com o dever de casa. Eram horas preciosas que compensavam em parte os anos perdidos. O Ricardo, cada vez mais ocupado com seu novo relacionamento, mal notava a ausência das crianças à tarde. Quando finalmente percebeu, veio furioso à farmácia. Você está envenenando meus filhos contra mim. E ele a acusou, batendo no balcão. Seus filhos vêm aqui por vontade própria. Respondi calmamente. Eu não os impeço. Assim como não os incentivo a desobedecer. São as tardes livres deles. Depois da escola, pois eu vou impedi-los. Vou trancar-los em casa se for preciso. Ele ameaçou. Foi o Lucas quem mudou tudo. Ao ouvir a discussão, ele saiu dos fundos da farmácia e enfrentou o pai. Algo inimaginável para um menino de 10 anos. Naquela época, eu não vou deixar de ver a minha mãe. Ele declarou com uma coragem que me surpreendeu. Se você nos trancar, a gente vai fugir. O Ricardo saiu batendo a porta. Mas as palavras do Lucas ficaram. Uma semente tinha sido plantada. As crianças queriam estar comigo. Eu tinha agora um lar adequado para elas. Um negócio estável. Uma reputação crescendo como comerciante e conhecedora de plantas medicinais. Talvez fosse hora de lutar novamente pela guarda. M1970. Um incidente acelerou as coisas. O Lucas, depois de uma briga com o pai, que tinha chegado bêbado em casa, fugiu com a Juliana e apareceu na farmácia tarde da noite. Não quero mais morar com ele, declarou o Lucas, com lágrimas nos olhos. Mas com determinação na voz, ele gritou como a vovó. Empurrou a Ju. Ele chega com cheiro diferente do bar. Fica bravo por qualquer coisa. Abracei meus filhos. Preparei um banho quentinho. Improvisei camas no quarto que tinha preparado para eles. No dia seguinte, procurei um advogado da cidade vizinha. Não podia confiar-nos da nossa cidade. Todos amigos do Ricardo. Contei a situação. As visitas escondidas que as crianças me faziam. O incidente da noite anterior. A senhora tem uma situação estável agora, observou o advogado. Doutor Arruda. Negócio próprio. Moradia adequada. As crianças claramente preferem estar com a senhora. Podemos solicitar uma revisão da guarda com base na mudança de circunstâncias. Foi uma batalha longa. O Ricardo contestou tudo. Disse que eu tinha sequestrado as crianças, que as manipulava contra ele. Mas desta vez, eu tinha algo a meu favor. O momento decisivo foi quando o juiz chamou o Lucas para conversar a sós. Com apenas 10 anos, meu filho falou com uma clareza e uma firmeza que emocionaram a todos no tribunal. Ele contou sobre a ausência do pai, sobre as brigas, sobre o medo que sentia, e quando o juiz perguntou com quem ele queria morar, ele não hesitou. Com a minha mãe, ele a cuida da gente. A gente quer ficar com ela. M1970.
171. O juiz concedeu a guarda compartilhada. Foi uma vitória imensa. Eu podia ter meus filhos comigo, eles passariam a semana comigo e os fins de semana com o Ricardo. Era mais do que eu ousara sonhar. No ano seguinte, M1972. Minha mãe faleceu. Ela partiu em paz. Durante o sono, apesar da dor da perda, senti um alívio por ela ter visto a reviravolta na minha vida. No velório, ela segurou minha mão e disse: "Você venceu. Minha filha, pela sua força, pela sua honra, tenho muito orgulho de você." Aquelas palavras foram um bálsamo para mim, minha mãe, de uma geração que via o casamento como um compromisso sagrado, independentemente das circunstâncias. Tinha entendido e respeitado a minha luta. Com a partida dela, senti que um capítulo se fechava. Eu tinha sobrevivido ao pior, a traição, o desquite, a perda dos filhos, o estigma social. E estava reconstruindo minha vida, tijolo por tijolo. A farmácia prosperava de um jeitinho modesto. Eu nunca ia ficar rica como ela. Mas a gente tinha o suficiente para uma vida confortável. Meus remédios caseiros ganhavam cada vez mais fama na região. Gente vinha de cidades vizinhas procurando a pomada milagrosa da Dona Nice para feridas difíceis, o xarope da Dona Nice para bronquites teimosas, o conhecimento que o seu Joffre me passou, somado às receitas da minha avó e ao que eu mesma descobria nas minhas experiências, tinha criado um pequeno tesouro de fórmulas eficazes. Eu me sentia realizada profissionalmente, plena como mãe. Mas tinha um vazio que nem o trabalho nem o amor pelos filhos preenchiam completamente. Às vezes, quando as crianças já estavam dormindo, eu me sentava na varandinha do apartamento e ficava olhando os casais que passeavam de mãos dadas na praça. Sentia uma pontada de solidão. Aos 38 anos, eu considerava essa parte da minha vida encerrada. Afinal, eu era uma mulher desquitada. Numa época em que isso era quase um atestado de inadequação, foi em 1975 que o Roberto entrou na minha vida. Numa tarde de maio, ele apareceu na farmácia procurando algo para a insônia. "Não consigo dormir há semanas", ele disse, com olheiras fundas. "Já tentei de tudo." O Roberto era professor primário na escola da cidade, viúvo. Tinha perdido a esposa, a Lúcia, durante o parto do único filho, o Rafael, 7 anos antes. Eu o conhecia de vista. Nossa cidade era pequena demais para alguém ser um completo desconhecido, mas a gente nunca tinha conversado de verdade. Preparei para ele um chazinho especial, uma mistura de camomila, melissa e valeriana, com um toque de lavanda, que aprendi a fazer para minha mãe quando ela ficava agitada. Tome uma xícara antes de dormir. Num ambiente tranquilo, Zemlutz Foto Orientai. Volte em uma semana para me contar se funcionou. Ele voltou não em uma semana, mas em 3 dias. Dormi como uma pedra, ele disse, com um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Primeira noite completa em meses. O que tem nesse chá? Expliquei para ele cada erva, seus efeitos, como se complementavam. O Roberto ouviu com um interesse genuíno. Quando terminei, ele perguntou: "Posso levar mais? E talvez você pudesse me ensinar a preparar, para eu não precisar te incomodar toda vez." Combinamos uma aula para o domingo seguinte. O único dia em que a farmácia fechava, ele apareceu pontualmente às 2 da tarde, trazendo uma caixa de doces caseiros feitos pela mãe dele. O Lucas e a Juliana, curiosos com a visita, juntaram-se a nós na pequena cozinha do apartamento. Aquela tarde passou num clima leve que eu não sentia há anos. O Roberto tinha um jeito calmo de falar. O Marissa da Fácil, as crianças o adoraram na hora, especialmente quando ele começou a contar histórias sobre os alunos. O filho dele, o Rafael, que tinha 12 anos, era colega de classe da Juliana. "Você devia vir jantar com a gente um dia desses", convidei, por impulso, quando ele estava de saída, tras o Rafael.
As crianças iam gostar da companhia, o Roberto aceitou. E aquele jantar foi o primeiro de muitos. Aos poucos, quase sempre tiver. Formamos uma espécie de família. Aos domingos, a gente frequentemente almoçava junto. Às vezes na nossa casa, às vezes na dele. Em julho, durante as férias escolares, organizamos um piquenique no rio que cortava a cidade. As crianças nadaram e nós conversamos à sombra de um grande ipê. Não sei dizer quando exatamente nossos sentimentos mudaram. Quando a amizade virou algo mais profundo. Talvez tenha sido naquela tarde em que ele me ajudou a reorganizar o estoque da farmácia e nossas mãos se tocaram sem querer, mandando uma corrente elétrica pelo meu corpo, ou talvez na noite em que o Lucas teve febre alta e o Roberto apareceu às 3 da manhã com um remédio que tinha buscado na cidade vizinha. Em agosto, ele me convidou para um passeio. Só nós dois. Caminhamos pela praça. Tomamos sorvete. Conversamos sobre livros, música, sonhos antigos. Quando ele me deixou em casa, houve um momento de hesitação na despedida. Seus olhos perguntavam o que seus lábios não ousavam dizer. Tomei a iniciativa e toquei seu rosto. Ele segurou minha mão e a beijou suavemente. Eu não planejei isso, ele confessou. Não esperava sentir isso de novo. Depois da Lúcia? Nemiu. Depois de tudo, respondi. Nosso primeiro beijo foi ali mesmo, na porta da farmácia, sob o céu estrelado de agosto, um beijo tímido, quase de adolescente, carregado de promessas e incertezas. Namorar aos 40 anos, em 1975, como uma mulher desquitada, não era simples, especialmente numa cidade pequena, onde todo mundo olhava e comentava. Alguns olhares de desaprovação nos seguiam quando andávamos juntos. Certas pessoas deixaram de frequentar a aula dele ou a minha farmácia. O padre local fez um sermão sobre uniões impróprias que todo mundo sabia que era pra gente. Não ligo pro que pensam, dizia o Roberto. Sempre firme no seu afeto, encontrei em você uma companheira, uma mulher forte, que eu admiro profundamente. O resto é ruído. As crianças receberam a notícia com reações mistas. O Lucas, sempre protetor, ficou meio desconfiado no início. Ele é bom pra você. Mas ele perguntou. Sério? A Juliana, mais romântica, ficou encantada com a ideia. O Rafael, o filho do Roberto, foi o mais reservado. Talvez com medo que eu tomasse o lugar da mãe que ele nunca conheceu. Com paciência e respeito, construímos nossos laços. O Roberto nunca tentou ser um substituto para o Ricardo. Ele entendia que, apesar de tudo, o Ricardo era e sempre seria o pai dos meus filhos. Da mesma forma, eu nunca tentei tomar o lugar da Lúcia na vida do Rafael. Encontramos nosso próprio caminho, nossa própria dinâmica familiar. M1976. Depois de quase um ano de namoro, o Roberto me fez uma proposta que mudaria de novo o rumo da minha vida. Nietzsche lhe disse, segurando minhas mãos durante um jantar à luz de velas que ele mesmo preparou. Quero construir uma vida com você. Não podemos nos casar legalmente. Isai. Mas podemos viver como se fôssemos casados, criar nossos filhos juntos, embellecer lado a lado. O que me diz aceitei sem hesitar. Decidimos que o Roberto e o Rafael se mudariam para o apartamento em cima da farmácia. Era espaçoso o suficiente para os 5, mesmo que um pouco apertado. Os meninos dividiriam um quarto, a Juliana ficaria como menor, e o Roberto e eu dividiríamos o quarto principal. A mudança aconteceu em junho de 1976. Não teve festa nem cerimônia. Não podia ter. Legalmente, apenas um jantar especial com os 3 adolescentes. O pai do Roberto, a mãe dele tinha falecido meses antes, e alguns amigos próximos que não nos julgavam por nossa escolha. Começamos nossa vida juntos.
sem papéis, sem bênçãos oficiais, apenas com a certeza dos nossos sentimentos e o compromisso de construir algo significativo na prática. Éramos uma família como qualquer outra. O Roberto continuou dando aulas e eu administrando a farmácia. Os 3 adolescentes frequentavam a mesma escola, voltavam juntos para casa. Dividiam tarefas, brigas de vez em quando, segredos e risadas. A cidade, sempre pronta para julgar, surpreendentemente começou a nos aceitar aos poucos, talvez por verem que nosso relacionamento não era um capricho passageiro, ou porque o Roberto era tão respeitado como professor, quanto eu começava a ser como farmacêutica. As pessoas têm uma capacidade notável de se adaptar ao que inicialmente rejeitam, desde que você se mantenha com dignidade e constância. Em dezembro de 1977, uma notícia sacudiu o Brasil e mexeu profundamente com a minha vida pessoal. Finalmente, depois de décadas de luta, o Congresso aprovou a Lei do Divórcio. O projeto de Lei 6, do senador Nelson Carneiro, foi sancionado no dia 26 de dezembro, permitindo que casais se divorciassem de verdade e pudessem se casar de novo. Lembro do Roberto correndo até a farmácia com o jornal na mão, o rosto iluminado de emoção. Você viu isso? A gente pode se casar de verdade agora. A lei era um marco para o país, especialmente para mulheres na minha situação. Por décadas, a gente vivia num limbo, nem casada, nem totalmente livre. O desquite nos separava do marido, mas mantinha o vínculo do casamento, impedindo a gente de reconstruir oficialmente nossas vidas. A nova lei permitia a conversão do desquite em divórcio depois de 3 anos de separação judicial. No meu caso, já tinham se passado 12 anos desde o desquite com o Ricardo. Eu podia pedir a conversão imediatamente. Em janeiro de 1978, procurei um advogado para iniciar o processo. O Ricardo, vivendo na capital e já no seu 3º relacionamento, não criou problema. Ele também tinha interesse em dissolver de vez o vínculo do casamento. O processo levou alguns meses, mas em maio de 1978, eu finalmente recebi os papéis do divórcio. Eu era oficialmente uma mulher divorciada e livre para me casar de novo. Aquele documento representava muito mais que o fim legal de um casamento, que na prática já tinha acabado há mais de uma década. Representava a minha libertação completa. A possibilidade de recomeçar sem amarras, sem o estigma permanente que o desquite carregava. O Roberto e eu começamos na mesma hora a planejar nosso casamento. Optamos por uma cerimônia simples no cartório, seguida de uma pequena recepção em casa. Não queríamos nada grandioso. Já não éramos jovens, e o que a gente comemorava não era um início, mas a oficialização de algo que já existia e florescia. Nossa data foi marcada para 15 de julho de 1978, uma semana antes. Recebi uma carta inesperada. Era da Sandra, minha irmã, que continuava trabalhando na farmácia, mas com quem eu mantinha apenas uma relação cordial e distante. Pedia para conversar em particular. Nos encontramos na manhã seguinte, antes da farmácia abrir. Ela parecia nervosa. Evitava meu olhar. Finalmente, depois de uns minutos de conversa fiada, ela foi direto ao ponto. Eu sei que você vai se casar, disse ela, e sei que não mereço. Mas eu gostaria de estar presente. Quero ver você feliz. Nice. Depois de tudo que eu causei, é o mínimo que posso desejar. Foi a primeira vez que a Sandra mencionou diretamente o passado desde que voltou para a cidade. Durante todos aqueles anos trabalhando para mim, ela nunca tocou no assunto. Nunca pediu perdão de verdade. E eu nunca exigi isso dela. A gente trabalhava num silêncio combinado, um acordo não dito de convivência. Olhei para minha irmã, os cabelos já começando a ficar brancos, as mãos calejadas de trabalho, os olhos que carregavam uma tristeza permanente. Não senti o ódio que eu esperava sentir.
Nem mesmo a satisfação amarga que costumava me acompanhar quando havia limpando a farmácia. Você pode vir, respondi. Simplesmente. Não era um perdão completo. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar totalmente, mas era um passo em direção a algum tipo de paz. O casamento aconteceu numa tarde ensolarada de sábado. Foram apenas amigos próximos e a família, meu pé, já idoso, mas lúcido, a Sandra, discreta num canto, o pai do Roberto, alguns colegas professores dele, clientes que tinham virado amigos ao longo dos anos. Os 3 adolescentes participaram ativamente. O Lucas, com 18 anos, foi o padrinho. A Juliana, com 16, e o Rafael, com 15. Organizaram uma surpresa musical, uma canção que eles ensaiaram por semanas a fio. Quando o Roberto e eu dissemos sim um ao outro, não eram apenas 2 pessoas se unindo, mas 2 famílias que já tinham aprendido a ser uma só. O juiz, o mesmo que tinha me concedido a guarda dos meus filhos anos antes, parecia genuinamente feliz por nós. É bom ver finais felizes. No meu trabalho, ele comentou durante a cerimônia, especialmente quando vem depois de jornadas tão difíceis. A pequena recepção em nosso apartamento se estendeu pela noite, comida farta, a música, risos. Em certo momento, eu vi o Ricardo parado na calçada, em frente ao prédio, observando as luzes e o movimento. Nossos olhares se cruzaram brevemente pela janela. Ele fez um aceno quase imperceptível com a cabeça e se afastou. Nunca soube se aquilo foi um pedido de desculpas, uma despedida ou só curiosidade. Não importava mais. Aquela noite marcou o verdadeiro fim de um ciclo doloroso e o início oficial de uma nova fase. O Roberto e eu não teríamos uma lua de mel tradicional. A farmácia não podia ficar fechada por muito tempo e os adolescentes precisavam de supervisão, mas tiramos uns dias para visitar Ouro Preto, enquanto meu pai ficava com os jovens, de volta à rotina. Nossa vida pouco mudou na prática. Já vivíamos como uma família há quase 2 anos. A diferença estava mais no aspecto social e legal. Não éramos mais aquele casal irregular, mas sim a família Oliveira. Eu tinha adotado o sobrenome do Roberto, como era o costume na época. Convites para eventos sociais começaram a chegar com mais frequência. Pessoas que antes nos evitavam, agora nos cumprimentavam na igreja ou na praça. Ironicamente, a legalização da nossa união nos tornou mais respeitáveis aos olhos da sociedade. Embora fôssemos exatamente as mesmas pessoas, com os mesmos valores e sentimentos, essa hipocrisia social nunca deixou de me intrigar, mas aprendi a navegar por ela sem amargura. Os anos seguintes trouxeram suas próprias alegrias e desafios. O Lucas decidiu estudar farmácia na capital, um orgulho imenso para mim. Ver meu filho seguindo meus passos por escolha própria. A Juliana se interessou pelo magistério, inspirada pelo Roberto. O Rafael, o filho do Roberto, após algumas dúvidas, optou por engenharia. Vê-los crescer, fazer suas escolhas, construir seus caminhos. Era a maior recompensa que eu poderia ter. O Roberto e eu envelhecemos juntos, como tínhamos prometido, não sem brigas de vez em quando. Que relacionamento não tem? Mas sempre com respeito, compreensão e aquele amor tranquilo que se constrói dia após dia. Nas pequenas gentilezas, nas conversas anuais, no apoio silencioso, nos momentos difíceis. Hoje, quando olho para trás, para aquela época, não posso deixar de pensar em como a lei do divórcio mudou a vida de tantas mulheres como eu. Não apenas por permitir novos casamentos, mas por restaurar nossa dignidade, nosso direito de recomeçar, sem carregar para sempre o peso de decisões passadas ou erros que não foram nossos para o piso de decisões passadas, ou o divórcio, que tantos temiam que iria destruir a família brasileira, na verdade permitiu a formação de novas famílias, baseadas não na obrigação ou nas aparências,
Mas no afeto verdadeiro e na escolha de estar junto, a década de 1980 chegou trazendo ventos de mudança para o Brasil e para a minha vida pessoal. O país respirava os primeiros ares da abertura política depois de anos de ditadura militar. Havia uma sensação de esperança no ar, de possibilidades renovadas que, de alguma forma, refletiam a minha própria história. M1980. O Lucas voltou da capital depois de se formar em farmácia aos 20 anos. Ele tinha o entusiasmo da juventude, combinado com um conhecimento técnico que eu, autodidata, nunca tive formalmente. Quando ele me propôs uma parceria na farmácia, aí senti um orgulho que não cabia em mim. Quero modernizar algumas coisas. Mãe, ele disse com aquele brilho no olhar que me lembrava tanto seu Joffre, mas sem perder a essência do que você construiu, os remédios caseiros, o atendimento pessoal. Isso é o coração da farmácia. Trabalhando lado a lado com meu filho, eu aprendi tanto quanto ensinei. O Lucas trouxe conhecimentos científicos atualizados, Dom Cable Tonji. Eu contribuía com a experiência prática acumulada em anos atendendo a comunidade. Ele respeitava meu conhecimento sobre ervas e fórmulas tradicionais. E eu me abria para as novidades que ele trazia. Era uma parceria perfeita. A Juliana, por sua vez, seguiu o caminho do magistério, inspirada pelo Roberto. Formou-se em 1982 e logo conseguiu uma vaga como professora na mesma escola onde seu padrasto tinha lecionado por décadas. Vê-la, com seus primeiros alunos, tão dedicada e amorosa, me trouxe uma alegria serena. Minha filha tinha herdado o melhor de mim. A determinação, a capacidade de recomeçar, sem carregar minhas cicatrizes. Ou Rafael, o filho do Roberto, optou pela engenharia civil e se mudou para a capital em 1981. Eu sentia falta dele, pois no meu coração ele era tão filho quanto o Lucas e a Juliana, mas ficava feliz de vê-lo trilhando seu próprio caminho. Ele vinha nos visitar sempre nos feriados e férias, trazendo histórias da cidade grande que nos fascinavam. Nossa vida familiar tinha encontrado um ritmo tranquilo e bom. O Roberto e eu, agora oficialmente casados há anos, compartilhávamos a rotina com a intimidade gostosa dos casais que se conhecem profundamente. Ele, perto de se aposentar como professor, dedicava mais tempo à leitura e ao cultivo de um pequeno jardim de ervas nos fundos da farmácia, um projeto que tínhamos começado juntos e que se tornou sua paixão. O Ricardo raramente aparecia em nossas vidas, sub pela Juliana, que ainda mantinha algum contato com ele, que seu terceiro relacionamento também tinha fracassado. Vivia agora sozinho na capital, onde tinha uma pequena loja de material de construção, muito longe do comerciante próspero que um dia ele foi. Quanto a Sandra, nossa relação tinha evoluído para uma cordialidade respeitosa. Ela já não trabalhava mais na farmácia. Aos 45 anos, tinha conseguido um emprego como auxiliar administrativa em uma escola, uma posição que lhe dava mais dignidade que a de faxineira. A gente se encontrava de vez em quando, principalmente em eventos de família, como o aniversário do meu pai. Foi numa dessas ocasiões, no aniversário de 80 anos do meu pai, em setembro de 1983, que o destino preparou uma surpresa que mudaria o curso da minha história emocional. A festa era simples, na casa onde nosso pai vivia desde que se aposentou. Família próxima, alguns amigos antigos. Uma tarde de domingo com quitutes caseiros e conversas tranquilas. Eu estava na cozinha, passando mais um cafezinho, quando ouvi a campainha. A Sandra foi atender, e o que eu ouvi em seguida fez meu coração disparar. Mãe, que surpresa maravilhosa! Era a voz da Sandra. Mas o que me paralisou foi a palavra mãe. Seu único filho era o Gabriel. O Gabriel estava ali, o menino que eu tinha embalado nos meus braços, que eu amei como se fosse meu, e que perdi quando a verdade veio à tona. Respirai fundo.
Me preparando para o encontro, quando voltei para a sala, vi um rapaz alto de 19 anos, com os mesmos olhos do Ricardo, mas o sorriso gentil de Sandra. Ele conversava animadamente com meu pai, que parecia encantado com o neto que raramente via. Nossos olhares se cruzaram. Houve um momento de hesitação. Depois ele se aproximou, estendendo a mão. Meio tímido, tia Nice. Yuen. Eu espero que não tenha problema. Eu aparecer assim. Vim passar o fim de semana com a minha mãe. E ela falou da festa. Achei que seria uma boa oportunidade para, finalmente, conhecer a senhora melhor. Conhecer-me? A palavra doeu um pouquinho. Aquele jovem não me conhecia de verdade, embora eu tivesse sido uma das primeiras pessoas a segurá-lo depois que ele nasceu. Eu não me lembrava de seus primeiros passos, suas primeiras palavras, suas doenças de criança. A vida tinha nos separado quando ele ainda era um bebê. Gabriel. Consegui dizer, segurando a mão dele. Que bom te ver. Você cresceu tanto. A conversa no começo foi meio sem jeito, cheia de silêncios e frases pela metade. O que dizer a alguém que é parte da sua história mais dolorosa, mas que não tem culpa nenhuma nisso? Como construir uma ponte sobre um abismo de 19 anos? Foi o Gabriel quem quebrou o gelo durante a festa e ele se aproximou de novo. Desta vez com um olhar determinado. Posso falar com a senhora em particular? Perguntou. Tem uma coisa que eu quero dizer há muito tempo. Fomos para a varanda. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. O Gabriel respirou fundo antes de começar. Minha mãe me contou tudo quando eu tinha 15 anos. E ele disse, olhando para o horizonte, sobre ela e meu pai, sobre como vocês eram irmãs, sobre como a senhora cuidou de mim nos meus primeiros meses, achando que eu era filho de outro homem. Senti um nó na garganta. Aquelas memórias, embora distantes, ainda tinham o poder de me abalar. Ela também me contou como foi depois. Ele continuou, como a senhora ajudou ela quando meu pai nos abandonou, como deu emprego para ela na farmácia quando ninguém mais daria. Eu não fiz isso por bondade, confessai. Sentindo que devia honestidade àquele rapaz, havia uma satisfação amarga em ver sua mãe trabalhando para mim depois de tudo. Oisai. Ele respondeu, me surpreendendo com sua maturidade. Minha mãe também sabe, mas a senhora podia simplesmente ter ignorado ela, deixado que se virasse sozinha, e não fez. Isso diz muito sobre quem a senhora é. Ficamos em silêncio por um tempo, deixando as palavras dele ecoarem entre nós. Quero que saiba que não culpo a senhora. Ele disse finalmente, nem a minha mãe, nem meu pai. Foram decisões erradas, tomadas em outros tempos, mas eu queria muito conhecer a senhora melhor. A senhora é parte da minha história, da minha família. Olhei para aquele jovem, tão parecido com o Ricardo fisicamente, mas com uma sensibilidade que me lembrava mais o seu Joffre. Havia uma sinceridade nos olhos dele que tocou meu coração de um jeito que eu não esperava. Eu gostaria disso também. Gabriel. Respondi, surpreendendo a mim mesma. Talvez seja a hora de deixar o passado descansar. Aquele encontro abriu uma porta que eu mantive fechada por décadas. O Gabriel começou a nos visitar com frequência. Descobri que ele estudava contabilidade na capital. Vinha para a cidade a cada 2 semanas para ver a Sandra. Agora, ele incluía nossa casa no roteiro. O Roberto, sempre generoso de espírito, o recebeu de braços abertos. O Lucas e a Juliana, no início, ficaram meio distantes. Afinal, o Gabriel era o filho da traição que tinha destruído nossa família. Mas aos poucos, eles baixaram a guarda, especialmente quando perceberam o quanto ele se esforçava para construir pontes, não para reabrir feridas. Em uma dessas visitas, o Gabriel trouxe uma caixinha. Encontrei isso nas coisas do meu pai. Ele explicou, me entregando o objeto. Achei que devia ficar com a senhora.
Era uma caixinha de música que o Ricardo tinha me dado no nosso primeiro aniversário de casamento. Tocava Clair de Lune, minha peça favorita. Eu achava que tinha perdido para sempre quando saí às pressas da nossa casa. Ele guardou isso todos esses anos. Perguntei. Sem acreditar. Guardou muitas coisas. Respondeu o Gabriel. Suavemente. Acho que. Do jeito dele. Ele nunca superou completamente o que perdeu. Eu não respondi. Algumas revelações não precisam de palavras. Apenas abri a caixinha e deixei a melodia delicada preencher o silêncio entre nós. M1985. Uma notícia inesperada. O Gabriel tinha conseguido um estágio num grande banco na capital, mas precisava de alguém para orientá-lo em alguns assuntos de contabilidade. O Lucas, que além da farmácia também administrava algumas propriedades, se ofereceu para ajudá-lo. Foi o começo de uma parceria improvável. Os meio-irmãos, que cresceram separados, descobriram afinidades que iam além do sangue. Ambos metódicos, detalhistas, apaixonados por números e sistemas. Logo. Eles não estavam só discutindo contabilidade, mas também possibilidades de negócios. No final daquele ano, o Gabriel me procurou com uma proposta que mudaria de novo o curso das nossas vidas. Tianis. Ele começou. Ele nunca conseguiu me chamar de outro jeito. E eu não insisti. Algumas palavras carregam histórias demais. Tenho pensado muito na farmácia, no conhecimento que a senhora acumulou nesses anos, nas fórmulas que desenvolveu. Fiz um gesto para ele continuar, curiosa com o seu entusiasmo. O que a senhora acha de expandir? Não apenas outra farmácia, mas uma pequena fábrica de produtos naturais, suas pomadas, seus arroz, seus chás, tudo produzido em maior escala, mas mantendo a qualidade artesanal. A ideia era usada especialmente para uma senhora de 50 anos que tinha passado a vida inteira numa única farmácia, mas havia algo contagiante no entusiasmo do Gabriel, algo que me lembrava minha própria determinação quando herdei a farmácia do seu Joffre. Não tenho dinheiro para isso. Respondi, pensativa. Eu tenho umas economias. Ele ofereceu. E o Lucas disse que também podia investir. A gente podia começar pequeno, crescer aos poucos. Consultei o Roberto, que me apoiou na hora. Você construiu algo especial. Nice. Por que não compartilhar com mais pessoas? O Lucas ficou mais que entusiasmado com a ideia. Ele já tinha sugerido algo parecido no passado, mas eu sempre recuava, com medo de perder a essência do que o seu Joffre me ensinou. Mas agora, com o Gabriel trazendo a visão administrativa e o Lucas o conhecimento farmacêutico, a proposta parecia não só viável, mas promissora. Em janeiro de 1986, registramos oficialmente a Ervas Joffre, uma homenagem ao homem que tinha mudado a minha vida. Alugamos um pequeno galpão nos arredores da cidade e começamos a produção em escala reduzida, focando em 3 produtos no início: a pomada cicatrizante, o xarope para tosse e o chá calmante que tinha aproximado o Roberto e eu. Os primeiros meses foram um desafio, aprender a produzir em maior quantidade sem perder a qualidade, lidar com fornecedores, conseguir as licenças. Tudo era novo e, às vezes, assustador, mas o Gabriel se revelou um administrador de mão cheia, o Lucas dominava a parte técnica e eu supervisionava a qualidade de cada lote pessoalmente. Aos poucos, nossa pequena empresa foi ganhando espaço. Começamos fornecendo para farmácias da região, depois para uma rede estadual. No final de 1987, já tínhamos 10 funcionários e uma linha de 7 produtos diferentes. Ver meu conhecimento, construído com paciência ao longo de décadas, chegando a pessoas que eu nunca conheceria pessoalmente, era uma sensação indescritível. Cada frasco, cada pote que saía da nossa fábrica, levava um pouco da sabedoria do seu Joffre, da minha avó, das experiências que acumulei nos anos mais difíceis da minha vida.
A Ervas Joffre nunca se tornou uma multinacional, mas cresceu o suficiente para mudar a vida de todos nós. M1988. Conseguimos comprar um terreno maior e construir instalações melhores. A Juliana, que sempre se manteve longe do negócio, acabou se envolvendo também, desenvolvendo materiais educativos sobre o uso de plantas medicinais para escolas e comunidades. Foi nesse mesmo ano que o Ricardo reapareceu em nossas vidas de forma mais direta. O Gabriel nos contou que seu pai estava enfrentando dificuldades financeiras sérias e problemas de saúde. Anos de bebida tinham debilitado seu fígado. Ele perguntou se podia visitar a fábrica. Disse o Gabriel, visivelmente desconfortável com o pedido. Disse que gostaria de ver o que a gente construiu. Meu primeiro impulso foi recusar. Depois de tudo que passamos, por que eu deveria abrir as portas para o Ricardo, o que ele queria de verdade, o Roberto? Como sempre, minha bússola moral ofereceu uma perspectiva diferente. Talvez ele esteja buscando algum tipo de redenção. Nice. Ou talvez só queira ver o sucesso dos filhos. De qualquer forma, a decisão é sua. Tu vas apoiar? Depois de pensar muito, e eu concordei com a visita, não pelo Ricardo, mas pelo Gabriel e pelo Lucas, que pareciam querer compartilhar com o pai algo que os orgulhava. O Ricardo veio numa terça-feira de julho, estava mais magro do que eu me lembrava. Com o rosto marcado pelos anos e pelos excessos, seus olhos. Porém, éramos mesmos. E encontrar aquele olhar depois de tanto tempo me trouxe uma onda de emoções contraditórias que eu não esperava. Nice. Ele me cumprimentou formalmente, estendendo a mão. Obrigado por me deixar vir. Seja bem-vindo. Respondi. Mantendo a compostura, os meninos vão te mostrar tudo. Mantive distância durante o tour, observando de longe enquanto o Gabriel e o Lucas apresentavam, orgulhosos, cada setor da pequena fábrica. No final da visita, quando o Ricardo já estava de saída, ele parou na minha frente. Havia algo em seus olhos. Arrependimento, resignação, não saberia dizer. Você construiu algo admirável aqui. Nice. E ele disse, eu sempre soube que você era a mais forte de nós dois. Não respondi na hora. O que eu poderia dizer? Depois de tantos anos, tanta água debaixo da ponte. Obrigada por ter vindo. Eu disse. Finalmente, os meninos ficaram felizes com a sua presença. Ele assentiu, entendendo os limites que eu estava colocando. Não éramos amigos. Nunca seríamos. Mas podíamos coexistir de forma civilizada pelo bem dos filhos, os inocentes na nossa história complicada. O Ricardo faleceu 8 meses depois, em março de 1989, um ataque cardíaco fulminante. Consequência de anos de hábitos ruins, o Gabriel ficou arrasado. Apesar da relação complicada que tinha com o pai, eu fui ao funeral. Não pelo Ricardo, mas pelos meus filhos, que precisavam de apoio. Ver o caixão do Ricardo sendo baixado à terra me trouxe uma estranha sensação de encerramento. O homem que tinha sido meu primeiro amor, que depois se tornou a fonte da minha maior dor, agora pertencia definitivamente ao passado. Não senti alegria nem tristeza, apenas uma tranquilidade surpreendente, como se um ciclo finalmente se fechasse. Nos meses seguintes, o Gabriel processou seu luto, apoiando-se cada vez mais em nossa família. A perda do pai o aproximou ainda mais do Lucas, da Juliana e até do Roberto, que se tornou uma espécie de figura paterna para ele. M1990. Para surpresa de todos, a Sandra anunciou que ia se casar. Aos 52 anos, tinha encontrado companhia com um viúvo gentil, dono de uma pequena marcenaria. Fui convidada para o casamento e, depois de pensar um pouco, aceitai. Era uma cerimônia pequena. Família. Alguns amigos. Durante a cerimônia, observei minha irmã,
O tempo tinha suavizado seus traços, assim como tinha suavizado minha raiva. Não éramos mais as jovens que disputavam atenções, que cometiam erros impensados. Éramos mulheres maduras que tinham enfrentado as consequências de suas escolhas e encontrado, cada uma à sua maneira, um caminho para a redenção. Na recepção, ela se aproximou, tímida. Obrigada por vir. Nice. Ela disse com os olhos marejados. Significa muito para mim. Olhei para minha irmã, aquela que tinha me traído da pior forma possível, mas que também tinha passado décadas pagando por esse erro. Vi nela não mais a jovem impulsiva e egoísta, mas uma mulher que carregava suas próprias cicatrizes, que tinha encontrado sua própria forma de se redimir, cheia feliz. Sandra, respondi, dando nela um abraço breve. Mas sincero, você merece essa chance. Aquele momento, tão simples, mas tão significativo, marcou a minha verdadeira libertação. Percebi que perdoar não significava esquecer ou minimizar o que aconteceu, significava me libertar do peso do ressentimento que, sem que eu percebesse, ainda carregava. Quando voltei para casa naquela noite, o Roberto notou algo diferente em mim. Você parece mais leve, ele comentou. Enquanto preparávamos nosso chazinho da noite, acho que finalmente deixei o passado para trás de verdade. Respondi, não só em palavras, mas no coração. Ele sorriu. Aquele sorriso sábio e gentil que tinha me conquistado anos antes. Sabe o que eu sempre admirei em você? Nice. Sua capacidade de transformar dor em força, de encontrar novos caminhos quando todos parecem fechados. Naquela noite, deitada ao lado do homem que trouxe tanto amor e estabilidade para a minha vida, refleti sobre a jornada extraordinária que eu tinha percorrido. Da jovem ingênua que se casou aos 23 anos, a mulher traída e abandonada, a farmacêutica respeitada, a matriarca de uma família não convencional, mas profundamente unida. Cada ferida, cada queda, cada recomeço tinha me moldado. Não apesar das dificuldades, mas através delas. Eu tinha construído uma vida cheia de significado e propósito. Os anos 90 trouxeram mudanças para o Brasil e para minha família. O país vivia uma nova democracia, enfrentava desafios econômicos, se abria para o mundo. Na nossa cidadezinha, também sentíamos esses ventos de transformação. A televisão trazia notícias na hora. Os primeiros computadores começavam a aparecer nas lojas. O ritmo de vida acelerava. Nossa pequena empresa, a Ervas Jofre, crescia a passos moderados, mas firmes. M1992. Já distribuíamos nossos produtos para 3 estados e empregávamos 25 pessoas. A farmácia Original, meu primeiro porto seguro, continuava funcionando com o Lucas, enquanto eu me dedicava mais à supervisão da qualidade dos produtos na fábrica. O Roberto se aposentou oficialmente nesse mesmo ano, aos 62 anos, depois de 4 décadas formando gerações de alunos. A escola organizou uma festa emocionante de despedida, com a presença de ex-alunos de várias épocas. Ver aqueles homens e mulheres adultos, alguns já de cabelo branco, abraçando meu marido com tanto carinho, contando como ele tinha influenciado suas vidas, me encheu de um orgulho que não cabia em mim. Estes são meus verdadeiros diplomas. O Roberto me disse na volta para casa, os olhos ainda úmidos. Cada vida que eu toquei, cada mente que eu ajudei a formar, com mais tempo livre. O Roberto transformou o jardinzinho de ervas nos fundos da nossa casa em um verdadeiro laboratório a céu aberto. Ele experimentava combinações, pesquisava em livros antigos, trocava informações com raizeiros de outras regiões. Muitas das novidades que depois a gente incorporou na linha da Ervas Jofre vieram dessas experiências dele. Nossos filhos estavam construindo suas próprias histórias. O Lucas se casou em 1990
e 3 com a Fernanda, uma enfermeira que ele conheceu num curso de fitoterapia, a Juliana. Sempre mais independente. Optou por não casar, mas mantinha um relacionamento estável com a Letícia, sua companheira há mais de uma década, algo que, naquela época, ainda causava cochichos na cidade, mas que nos apoiamos incondicionalmente. O Rafael, o filho do Roberto, se estabeleceu como engenheiro na capital, casou-se e nos deu nossa primeira neta, a Beatriz, M1994. O Gabriel, que tinha se tornado uma presença constante em nossas vidas, assumiu a direção administrativa da Ervas Joffre em 1995. Seu talento para negócios era inegável. Sob sua gestão, a gente firmou parcerias com laboratórios para pesquisas que comprovassem cientificamente a eficácia dos nossos produtos. Uma exigência cada vez maior do mercado, M1997. Aos 62 anos, eu decidi que era hora de me afastar aos poucos do trabalho diário, não por cansaço. Minha saúde, graças a Deus, sempre foi boa, mas para abrir espaço para a nova geração e para curtir mais a vida com o Roberto, que já estava chegando nos 70, não estou me aposentando. Expliquei para a família num almoço de domingo: estou só mudando de papel, serei consultora, a guardiã das receitas originais, enquanto vocês levam o legado adiante. A transição foi mais suave do que eu imaginei. Eu ia na fábrica 2 ou 3 vezes por semana. De manhã, participava das reuniões importantes, dava palpite sobre novos produtos, mas deixava as decisões do dia a dia para os mais jovens. Era um equilíbrio perfeito. Eu me mantinha ativa e útil, sem o peso da responsabilidade diária, com mais tempo livre. O Roberto e eu começamos a realizar um sonho antigo: viajar, não grandes viagens internacionais. Nunca fomos atraídos por isso, mas pequenas viagens pelo Brasil, conhecendo lugares, sabores e, claro, plantas medicinais de diferentes regiões. Visitamos o Pantanal, onde aprendi sobre ervas usadas pelos ribeirinhos. Passamos 2 semanas deliciosas no litoral do Nordeste, descobrindo como as comunidades locais usavam as algas para tratamentos de saúde. Na Amazônia, fiquei maravilhada com a biodiversidade e o conhecimento dos povos indígenas sobre as curas da floresta. Cada viagem nos enriquecia, não só com novas descobertas botânicas, mas com visões diferentes sobre a vida. Conversávamos com gente simples que carregava sabedorias profundas. Assistíamos ao pôr do sol em paisagens de tirar o fôlego, provávamos comidas que nunca tínhamos imaginado. Estamos vivendo nossa segunda juventude, comentou o Roberto certa noite, enquanto a gente olhava as estrelas numa pousadinha simples no interior de Minas, com a sabedoria que a primeira não nos deu. Foi durante uma dessas viagens, a M1999, que o Roberto teve o primeiro susto. Estávamos caminhando pela orla de uma praia deserta quando ele parou de repente, levando a mão ao peito. Seu rosto ficou pálido e por um momento terrível. Eu pensei que ia perder. Ali mesmo. Corremos para o hospital mais próximo, onde ele foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca. Não foi um infarto, explicou o médico, mas é um sinal de alerta. O Roberto precisaria de medicação contínua e alguns cuidados dali em diante. Voltamos para casa antes do previsto. Nos dias que se seguiram, percebi um Roberto mais quieto, pensativo, humanoide. O encontrei na varanda, olhando as estrelas com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era medo, mas uma aceitação serena. Estou pensando em como fui abençoado. Nice. E ele disse, suavemente. Quando me sentei ao lado dele, tive uma primeira vida plena com a Lúcia, mesmo que breve. Depois, quando achei que tudo tinha acabado, encontrei você. E ganhei uma segunda vida, ainda mais rica. Não tenho medo do que vier.
Aquela conversa ficou gravada na minha memória. O Roberto não estava se despedindo. Ele viveria ainda muitos anos, mas estava fazendo as pazes com sua própria mortalidade. Era uma lição que eu também precisava aprender. A virada do milênio trouxe renovação. M2000. A Hervas Joffre inaugurou um centro de pesquisa próprio, um laboratório modesto, mas bem equipado, onde a gente podia estudar cientificamente as propriedades das plantas que eu usei por intuição durante décadas. O Lucas liderava a equipe técnica, o Gabriel cuidava da parte financeira. E eu servia como consultora. O elo entre o saber tradicional e a ciência moderna. Foi nesse período que recebi uma homenagem inesperada. A Universidade Estadual me convidou para dar uma série de palestras sobre medicina tradicional e fitoterapia, Nori, que mal tinha terminado o ginásio. Falando para estudantes universitários, a princípio, en recusé. O que eu poderia ensinar a jovens com tanta educação formal? Você tem algo que nenhum diploma pode dar. Insistiu Roberto. Experiência prática. Conhecimento passado por gerações. Sabedoria do dia a dia. Isso vale tanto quanto qualquer teoria. Aceitei o desafio. Nas primeiras palestras, minhas mãos tremiam. Min havus folhava. Mas ao ver o interesse genuíno nos olhos daqueles jovens, ao perceber que eles valorizavam o que eu tinha a compartilhar, ganhei confiança. Acabei dando não só as palestras programadas, mas participei de uma pesquisa que virou um livrinho sobre as plantas medicinais da nossa região. M2003. Nosso pequeno núcleo familiar cresceu. O Lucas e a Fernanda tiveram gêmeos. O Léo e o Guto. A Juliana e a Letícia adotaram a Júlia, uma menina de 3 anos que encheu a casa de alegria. O Gabriel se casou com a Carolina, uma bióloga que conheceu num projeto da empresa, e logo depois nasceu a Laura. De repente, aos 68 anos, eu era avô de 5 crianças. Ser avó é uma experiência única. Você tem todo o amor de ser mãe, sem a responsabilidade esmagadora. Pode mimar um pouco mais. Contar histórias que seus pais talvez preferissem que você não contasse e depois devolver. Los quando ficam muito agitados, é uma delícia. Na tarde de domingo, nossa casa se enchia de vozes de criança, risos, às vezes choros. O Roberto era o avô perfeito, paciente, brincalhão, sempre com uma história na ponta da língua. Juntos, ensinávamos às crianças o nome das plantas do jardim, como fazer pequenos curativos com ervas, como observar as fases da lua. Estamos plantando sementes para o futuro, dizia o Roberto enquanto mostrava ao Léo como uma semente brotava, não só de plantas, mas de valores, de conhecimento. A vida seguia seu curso tranquilo, com alegrias simples e desafios de vez em quando, até que em 2008, enfrentamos a prova mais difícil do nosso casamento. O Roberto começou a esquecer pequenas coisas onde deixou os óculos, o nome de um vizinho, o que comeu no almoço. No começo, a gente achou que era da idade, ele já estava com 78 anos. Mas quando ele se perdeu voltando da padaria, um caminho que fazia há décadas, eu soube que era algo mais sério. O diagnóstico veio como um soco. Alzheimer em estágio inicial. O médico foi gentil, mas direto. A doença avançaria, roubando aos poucos a memória e a independência dele. Quanto tempo a gente tem? Perguntai, segurando firme a mão do Roberto. Cada caso é um caso, respondeu o médico. Pode ser um processo lento, de muitos anos, com medicação e estímulo constante, a gente consegue retardar o avanço. Nos primeiros meses, o Roberto caiu numa depressão profunda. O homem que sempre foi tão vivo, tão curioso, agora passava horas sentado na varanda, olhando pro nada. Partia meu coração vê-lo assim. Não quero ser um fardo para você. Ele me disse uma noite, não quero que você veja o homem que ama desaparecer aos poucos. Escuta aqui. Roberto Oliveira. Respondi.
segurando o rosto dele entre minhas mãos. Eu prometi estar ao seu lado na saúde e na doença. E é exatamente o que vou fazer. Cada dia que a gente tiver junto será um presente. Vamos enfrentar isso como enfrentamos tudo na vida, um passo de cada vez, com coragem e amor. A gente se adaptou à nova realidade. Criei rotinas estáveis. Colei etiquetas nas portas e gavetas. Mantive um calendário grande na parede da cozinha. Pesquisei tudo o que podia sobre a doença. Tentei terapias complementares. Estimulação cognitiva. Exercícios. Nossos filhos e netos foram extraordinários. Revezavam-se nos fins de semana para nos visitar. Traziam fotos antigas para estimular as memórias. Gravavam vídeos que o Roberto podia assistir várias vezes para manter as conexões. A doença avançava, mas mais devagar do que a gente temia. O Roberto tinha dias bons e dias ruins. Nos bons, ainda era o homem amoroso e bem-humorado com quem me casei. A gente conversava sobre livros que ele ainda conseguia ler. Cuidávamos juntos do jardim. Assistíamos a filmes antigos que ele ainda lembrava. Nos dias ruins, quando a confusão tomava conta, eu me tornava seus olhos, sua memória, sua âncora no presente. Uma tarde, o encontrei no jardim, olhando confuso para uma planta de alecrim. Eu sei que isso é importante, ele disse, frustrado, mas não consigo lembrar por quê, e alecrim me expliquei. Suavemente, você sempre dizia que o cheiro te lembrava sua infância, o quintal da sua avó. Ele fechou os olhos. Inspirou profundamente. Sim, sussurrou agora eu lembro. Domingo. Depois da missa. Bolo de fubá com alecrim. Esses pequenos momentos de conexão eram preciosos e cada vez mais raros. 2012. O Roberto já não reconhecia sempre os netos. Confundia os nomes dos filhos. Às vezes até me chamava pelo nome da primeira esposa, mas ainda havia lampejos do homem que eu conheci. Num sorriso. Num gesto. Numa frase que surgia do nada. Clara. No meio da confusão, em outubro daquele ano. Numa consulta de rotina, o médico me chamou de lado. Dona Anice, a doença está acelerando. Ele explicou. Gentil. O seu Roberto vai precisar de cuidados mais intensivos em breve. Vocês já pensaram em como lidar com isso? Conversei com nossos filhos. Todos ofereceram ajuda. A gente podia se mudar para a casa de um deles, contratar enfermeiros, pensar numa casa de repouso, agrade-te o apoio. Mas eu tinha minha própria ideia. E eu vou cuidar dele na nossa casa? Até o fim declarei. Foi aqui que construímos nossa vida. Foi aqui que juramos ficar juntos. Não vou tirá-lo do único lugar onde ele ainda tem algumas memórias intactas. Foi a decisão certa. Ainda que muito, muito difícil. Aos 77 anos, me tornei cuidadora em tempo integral. Adaptamos a casa. Contratamos um auxiliar de enfermagem para as manhãs e nossos filhos fizeram um rodízio para as noites mais difíceis. A rotina era exaustiva, mas cada sorriso do Roberto, cada momento de lucidez, cada aperto de mão, valia todo o esforço. Em maio de 2015, uma pneumonia levou o Roberto para o hospital, seu corpo, já frágil pela idade e pela doença, não respondeu bem ao tratamento. Os médicos foram honestos, era questão de dias, talvez horas. Nossa família se reuniu no quarto do hospital. Lucas, Juliana, Rafael, Gabriel, seus parceiros, os netos já adolescentes. Todos tiveram a chance de se despedir. Mesmo sabendo que o Roberto provavelmente não os reconhecia mais, na última noite, fiquei sozinha com ele. Segurei sua mão, contei histórias da nossa vida juntos, cantarolei as músicas que a gente dançava no começo do namoro. Em um certo momento, ele abriu os olhos e me olhou, com uma clareza que eu não via há meses. Nice! E ele disse, com uma voz frozza,
mas firme. Minha nice, foram suas últimas palavras. O Roberto partiu tranquilamente durante a madrugada, enquanto eu cochilava na cadeira ao lado da cama, ainda segurando sua mão. O luto é uma jornada solitária. Mesmo quando se está rodeado de amor, nos meses seguintes, eu vivia numa espécie de névoa. Mantinha as rotinas. Levantar. Comer. Atender às ligações dos filhos preocupados, mas a vida tinha perdido o brilho. Foi o Léo, meu neto mais velho, então com 12 anos, que me trouxe de volta numa tarde de domingo, enquanto a família toda estava reunida para o almoço. Ele se sentou ao meu lado na varanda. Vô, ele disse com a sinceridade da idade. O vovô Roberto sempre dizia que o jardim é um reflexo da alma de quem cuida dele. Olha para o seu jardim. Eu segui o olhar dele. O jardim que o Roberto e eu cuidamos com tanto amor estava abandonado, ervas secas. Mato. Flores murchas. Acho que ele ia ficar triste de ver assim. Continuou o Léo. E acho que a senhora também está triste de ver o jardim assim. Talvez um possa ajudar o outro. Aquele comentário. Tão simples, mas tão profundo, vindo de um menino. Me atingiu como um raio. O Léo estava certo. Eu tinha me deixado murchar junto com o jardim. No dia seguinte, coloquei um chapéu de palha. Calcei as luvas e saí para reconquistar aquele pedaço de terra. Cada mato que eu arrancava era uma lágrima não chorada. Cada broto novo que eu plantava, uma promessa de que a vida continua. Trabalhei até meus músculos doerem, até o suor escorrer pelo rosto, até sentir o sol se pondo nas minhas costas. Quando finalmente parei para olhar, senti algo que não sentia há meses. Satisfação, não alegria plena. Ainda não. Mas um primeiro passo para fora da escuridão, gradualmente. Redescobri um propósito. O jardim foi só o começo. Voltei a dar umas aulas de vez em quando na universidade. Retomei meu papel de consultora na Ervas Joffre. Agora, uma empresa de médio porte que empregava mais de 50 pessoas e exportava para países vizinhos, me dediquei aos netos, especialmente aos mais novos, para quem as histórias do Roberto começavam a virar lendas. 2018. Aos 83 anos, enfrentei meu próprio susto. Um pequeno AVC que me deixou com a fala meio enrolada por umas semanas. O episódio serviu como um lembrete da fragilidade da vida e da importância de deixar as coisas em ordem. Reuni a família para uma conversa franca sobre meus desejos. Não queria que eles passassem pelo mesmo estresse que passamos com o Roberto, decidindo as coisas na correria da crise. Quero ficar na minha casa enquanto for possível. Expliquei. Se eu precisar de cuidados, aceito. Ajuda. Mas não quero ser um fardo. E quando chegar a minha hora, quero ir em paz. Sem intervenções heróicas, organizei documentos. Atualizei testamento. Deixei instruções claras sobre a farmácia e a empresa, não por tristeza, mas por responsabilidade com aqueles que eu amo. Fiz isso com a serenidade de quem olha para trás e vê uma vida bem vivida, com erros e acertos, mas sempre com verdade. Os últimos anos têm sido de uma doçura inesperada. Aos 90, eu ainda levanto cedo, cuido do jardim nas manhãs frescas, recebo visitas constantes de filhos, netos e até bisnetos. Acompanho de longe a gestão da empresa, agora nas mãos competentes da terceira geração. Meu corpo, claro, mostra os sinais do tempo. Os passos são mais lentos, as mãos mais trêmulas. A visão já não é a mesma, mas a mente continua clara. As memórias intactas, tanto as dolorosas quanto as felizes. E talvez essa seja a maior bênção, poder olhar para trás e entender o sentido de cada queda, cada recomeço, cada escolha que me trouxe até aqui. O que eu aprendi em quase um século de vida, que a felicidade raramente vem de grandes eventos, mas dos pequenos momentos de conexão, que perdoar não significa esquecer,
mas escolher não ser consumido pela amargura, que o amor verdadeiro não é um estado de felicidade permanente, mas uma decisão diária de ficar, de construir, de crescer junto. Aprendi que somos mais fortes do que imaginamos nos momentos de desespero, que nossas cicatrizes não nos definem, mas nos moldam, que a vida é preciosa demais para ser gasta com ressentimentos ou arrependimentos, e acima de tudo, aprendi que não existe fórmula mágica para uma vida bem vivida. Cada jornada é única. Cada desafio é pessoal. O que funcionou para mim pode não funcionar para você. Mas se eu pudesse deixar um único conselho para as gerações futuras, seria este: escolham o amor. Sempre. Em todas as suas formas. Em todas as situações. Escolham o amor. Mesmo quando parece impossível. Mesmo quando dói. Mesmo quando o mundo diz que vocês são tolos por isso. Porque, no final, quando a gente olha para trás, para as décadas vividas, não são os bens materiais, nem os títulos, nem mesmo as conquistas profissionais que realmente importam. É o amor que a gente compartilhou, as vidas que a gente tocou, a diferença que fizemos no mundo, por menor que seja. Meus queridos, como passou rápido este tempo juntos, espero que minha história tenha tocado o coração de vocês de alguma forma, que vocês possam encontrar nela não um modelo a seguir, mas talvez um lembrete de que, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega e que cada um de nós tem dentro de si a força necessária para recomeçar quantas vezes for preciso. Não se esqueçam de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal se ainda não o fizeram. Deixem seus comentários. Compartilhem suas próprias histórias de superação e se este vídeo tocou seu coração, por favor, compartilhe com alguém que possa estar precisando ouvir que sim, é possível sobreviver às tempestades e encontrar a paz depois delas. Obrigada por me acompanharem nesta jornada de memórias. Até o próximo encontro. Se Dieu quiser. Que a paz e o amor estejam com vocês, sempre.